Por que é tão difícil mudar? O que acontece com a gente? Quais são os mecanismos psicológicos que dificultam essas mudanças? A mudança envolve uma mistura de resistência interna, sabotagens e até truques do nosso cérebro para nos manter no que é familiar, ainda que nos faça mal. Quer entender melhor como isso funciona? Então já te inscreve no canal e deixa o teu like. Novo eu. Bom, apesar de a gente dizer que está cansado ou insatisfeito com a vida, com certos comportamentos, existe uma tendência psicológica muito forte de se apegar ao que já é conhecido. O cérebro ama a previsibilidade. Então, mesmo que a situação atual não seja a mais agradável, ela ainda é melhor do que a incerteza. Então, por que mudar se tu já sabe o que esperar? O desconhecido traz esse medo e o medo muitas vezes paralisa. Por isso, vamos entender melhor a tal zona de conforto. A zona de conforto é uma percepção psicológica, um estado mental em que nos sentimos seguros, conhecidos e no controle. Nesse espaço, mesmo que as coisas não estejam ideais, o cérebro sabe o que esperar e pode reagir de forma quase que automática. Quando pensamos em mudar, estamos basicamente tentando sair desse estado previsível, o que, por mais desejável que pareça racionalmente, é assustador. Nosso cérebro é uma máquina de economia de energia. Por mais adaptável que ele seja, ele tem uma tendência instintiva a evitar o desconhecido. A mudança traz incertezas. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? E o cérebro, sendo altamente eficiente em preservar nossa sobrevivência, interpreta a incerteza como uma ameaça. Esse medo é uma reação primitiva. Quando algo é desconhecido, o cérebro libera substâncias como cortisol, hormônio do estresse, que ativa a nossa resposta de luta ou fuga. Então, a zona de conforto age como uma espécie de bolha protetora, onde, mesmo que as coisas não sejam perfeitas, o risco de perder o controle é menor. Vamos entender um pouquinho melhor. O nosso cérebro ele cria rotinas, caminhos neurais. E quanto mais reforçamos esses caminhos através de hábitos, por exemplo, mais fácil fica para o cérebro executar essas tarefas automaticamente, sem gastar energia. Então, quando tu tenta mudar, tu tá forçando o teu cérebro a abrir novos caminhos e isso dá um trabalho danado, ou seja, ele vai resistir. Eu vou te dar um exemplo. Quem tenta começar a se exercitar depois de um longo período de sedentarismo, por exemplo, vai perceber que nos primeiros dias os pensamentos não parecem ajudar. Hoje está frio demais, estou cansado demais, amanhã eu começo. Qual que é o motivo? Ele associou o descanso com a sensação de conforto e evita o desconforto da mudança. E a academia no início é como pedir para o cérebro para destruir uma antiga estrada, que é a do sedentarismo, e construir uma nova, cheia de suor e esforço. E claro, ele vai resistir, ele não quer sair dessa zona de conforto. Outra coisa que o cérebro faz é que ele adora familiaridade. Quando a gente repete algo muitas vezes, ele cria caminhos neurais automáticos que nos permitem fazer aquilo sem pensar muito. A zona de conforto seria está diretamente ligada a esses hábitos enraizados. Mesmo que tu saiba que mudar um comportamento seria benéfico, ir para academia, por exemplo, é mais fácil continuar fazendo a mesma coisa porque o cérebro já aprendeu a fazer aquilo de maneira eficiente, sem exigir tanto esforço. E esse circuito mental impede a mudança, porque mudar significa demonstrar algo que já está automatizado. E a previsibilidade traz essa sensação de controle. Mesmo que a tua situação atual não seja ideal, ela é conhecida. O controle é uma das necessidades psicológicas mais profundas. Quando tu tem um mínimo de controle sobre uma situação, teu cérebro fica mais calmo, porque sabe que tem os meios para lidar com o que vem pela frente. Quando tu sai da zona de conforto, o controle desaparece. E isso gera ansiedade e medo. O desejo de certeza e de não falhar são sentimentos que nos amarram, fazendo com que muitos prefiram ficar num lugar seguro, mesmo que isso signifique continuar em um ciclo de insatisfação. A mudança, em muitos casos, ameaça inclusive a nossa identidade.
A zona de conforto nos define de alguma maneira. E se mudarmos? E se ao tentar algo novo falharmos? Esse medo pode ser tão avassalador que nos mantemos no lugar onde estamos, evitando a dor emocional de não atingir nossas expectativas. Mudança exige ação, e toda ação traz a possibilidade de falha. Quando estamos diante de algo novo e desafiador, a simples ideia de falhar nos coloca em alerta, porque tentar algo novo se há risco de errar. E o pior, o risco de não ser bom o suficiente. Esse medo da falha pode gerar procrastinação ou até autossabotagem, afinal é melhor eu não tentar do que tentar e falhar. E mudar exige esforço. A neurociência mostrou que para aprender um comportamento novo, o cérebro precisa formar novas conexões neurais, o que é um processo que exige tempo e energia. O cérebro, como uma máquina de eficiência, tenta poupar energia sempre que possível. Se sair da zona de conforto envolve desconstruir velhos hábitos e construir novos, essa mudança demanda mais do que uma simples decisão. Ela exige paciência, persistência e a capacidade de tolerar o desconforto emocional durante esse processo. Os hábitos, eles têm muita força. Cada vez que repetimos um comportamento, ele vai criando mais e mais conexões no nosso cérebro até se tornar quase que automático. Então, mesmo quando sabemos que queremos mudar, parece que o comportamento antigo ressurge como um reflexo condicionado. Eu sei que deveria fazer diferente, mas. E aí aparecem as justificativas. A zona de conforto também é alimentada pela busca por recompensas imediatas. Mudanças muitas vezes não trazem resultados rápidos e podem até nos fazer sentir uma sensação temporária de desconforto. Já os hábitos antigos, mesmo que prejudiciais, oferecem recompensas rápidas, como a liberação de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, e ao fazer algo familiar. Escolher assistir uma série ao invés de estudar, por exemplo. Mudanças, por outro lado, exigem paciência até que se colham os frutos. Esse curto-circuito no sistema de recompensas cria um conflito interno, onde as recompensas imediatas, muitas vezes, elas superam os benefícios de longo prazo da mudança. Então, sair da zona de conforto ela não é fácil, mas também não é impossível. A chave é entender que o desconforto é temporário e que a mudança é um processo de pequenas vitórias. Cada novo passo, por mais pequeno que seja, pode ajudar a construir novos caminhos neurais, quebrando gradualmente o ciclo de repetições automáticas e proporcionando aí mais controle e segurança a longo prazo. Portanto, o mecanismo por trás da zona de conforto é muito mais profundo do que simplesmente uma questão de preguiça ou falta de coragem. É uma espécie de proteção psicológica. A mudança exige que a gente se desfaça do que é familiar e confortável, enfrentando medos, frustrações e ansiedades. Tudo isso para crescer e alcançar novos patamares de bem-estar. Mas o primeiro passo sempre será consciência. Quando temos consciência, temos também o poder de decisão. E tu, o que decide para a tua vida?